Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes, eu quero pedir a vocês que deem uma espiada no site Nota Latina, da Graça Salgueiro, onde você tem o único noticiário confiável no Brasil sobre o que está acontecendo na Colômbia. Porque os nossos jornais anunciam assim, não, há uma tendência para um acordo de paz entre o governo da Colômbia e as Farc, né? Coisa maravilhosa, até parece Dona Dilma dizendo que tudo isso é lindo. Acontece que não foi nada disso, gente. O acordo já tinha sido assinado secretamente em Cuba. Né? O Romulo Manuel Santos, esse filho de uma puta, foi em Cuba para assinar um acordo secreto, no qual ele promete tudo para a Farc vira um partido político legalizado, pode ir para o parlamento, pode concorrer até a presidência da República, e as Farc não oferecem nada, elas não devolvem as armas, não devolvem os sequestrados, não param de traficar tóxicos, não param de fazer nada. É um cara assim, não há palavras para descrever aquele cara. Bom, eu estava na Colômbia na época da eleição, eu vi o entusiasmo da população que votou nele, porque o lema dele era "No mais Farc", nós vamos acabar com a Farc. Então, o que ele fez? Ele entregou tudo para a Farc. Né? As Farc se tornaram, do dia para a noite, a maior força política da Colômbia, inteiramente legalizada, e pior, não pararam de sequestrar, de assassinar, etc. Não pararam nem precisa parar. Pô, isso aqui é mosquito, cara, não tem coisa horrorosa. Peraí. Pô, são agentes do Juan Manuel Santos. Juan Manuel Diablo, né? Então, ele fez exatamente o contrário do que prometeu. E pior, fez de maneira secreta, sem dar ciência à população, e depois vem com essa palhaçada, né, dos acordos que ainda vão ser assinados. Mas já foi assinado, porra! Então, lê lá no Nota Latina, vocês vão ver a extrema gravidade dessa coisa. Ora, é preciso considerar o seguinte, terrorismo nunca foi objetivo em tráfico de drogas também não. Tudo isso sempre faz parte de uma macroestratégia política. Ora, se você, para parar o terrorismo, que na verdade não vai parar, você oferece a eles todos os objetivos políticos que eles estavam buscando, então eles ganharam a parada. E o terrorismo existe para isso. Então é assim, né? O pessoal da esquerda mata, sequestra, rouba, etc, etc, aterroriza todo mundo, e daí vem o homem da direita, como Manuel Santos, e oferece para eles a paz. Ah, vocês parem de matar pessoas e nós legalizaremos o seu movimento. Quer dizer, nós vamos premiar todos os crimes que vocês cometeram durante 30 anos, tá certo? E vocês não vão ter que dar nada em troca. Quer dizer, os objetivos políticos foram alcançados. Então, é preciso ver a unidade de todo esse movimento, a lógica interna da coisa desde o começo até o fim. Todo grupo terrorista tem objetivos políticos que são alcançados não por meio do terrorismo, né, mas por meio desse tipo de acordos. O objetivo do terrorismo é chegar nesses acordos, meu Deus do céu. Ou seja, você está cumprindo exatamente o que os caras querem que você cumpra, meu Deus do céu. Esses mosquitos. Caramba. Em geral, mosquitos chega aqui no verão, mas agora o verão já está indo embora e agora que estão aparecendo. Então, não deixem de ler lá na Nota Latina, vocês terão todo esclarecimento a respeito. Agora, essa semana também, né, alguém mandou para o seu Caio Blinder, né, um pedaço de um artigo meu, acho que foi o Heitor de Palmas que mandou, no qual mencionava o fato de que, na juventude, né, o Clinton participou de uma daquelas excursões da União Soviética que eram subsidiadas pela KGB, todo mundo sabe. Né? Nenhum estudioso da União Soviética ignora isso. As excursões estudantis eram subsidiadas pelo governo para recrutar a gente. Isso aí é universal. Tá? Olha, tem até um livro clássico já do brasileiro, o livro do Oswaldo Peral, O Retrato, que já conta isso dos anos 50. Então, e também todo mundo sabe que depois o Clinton recebeu uma enorme contribuição de campanha de uma estatal chinesa e logo depois de eleito soltou lá uns espiões chineses que estavam lá fazendo espionagem nuclear no laboratório Los Alamos.
Soltou assim gratuitamente, deu a liberdade para os caras, que nem o Juan Manuel Santos deu tudo para Farc, sem nada em troca. Então alguém mandou esse parágrafo para o Caio Blinder, e ele disse: está muito hilário esse texto, parece coisa de humorista. No fundo, o autor é um gozador. Será que acredita nessas coisas? Ora, esses fatos aqui são conhecidos nos Estados Unidos. Ninguém jamais os negou. Quer dizer, isso não é uma especulação, não é uma coisa. Qualquer pessoa que tenha estudado a história dos Clintons sabe que essas coisas todas aconteceram. Qual a interpretação que se deve dar a elas? Eu não sei ainda. Por exemplo, o George Bush andou insinuando que o Clinton tinha sido cooptado pela KGB. Eu não sei, já é uma interpretação, mas que a KGB usava essas excursões para isso, usava. Se chegou a fazer ou não, bom, aí é conjectura. Mas o fato não pode ser negado. Então, se o Caio Blinder não poder negar o fato, aliás, ele desconhece, o que ele faz? Ele dá aquela risadinha de superioridade. Isso no Brasil é um argumento assim, arrasador. Você faz uma cara de superioridade, dá uma risadinha, pronto, está desmentindo tudo que o outro falou. E de quem não vê que isso é uma palhaçada, que é coisa de fio, que até eu tomei umas notas aqui, é aquela, que é verdade, como dizem os latinos, que nomen est omen, o nome é profecia, o do seu Caio Blinder não poderia ser mais exato. O prenome vem de uma palavra etrusca, cujo significado que alguns dizem ninguém sabe. O patronímico significa antólio, aquilo com que se tapa os olhos de um cavalo ou burro para que não enxergue nada em torno e siga para onde o dono quer. Pode também significar venda, aquela tira de pano preto que cobre os olhos de um sequestrado para que não veja coisa nenhuma. O seu Caio Blinder é, portanto, segundo essa profecia, um sujeito desprovido de qualquer significado, se dedica profissionalmente a fazer com que seus leitores só enxerguem as coisas muito parcialmente ou não as enxerguem de maneira alguma. Suas realizações nesse campo são inumeráveis e valeram-lhe durante algum tempo a honra de servir de saco de pancadas para o Paulo Francis no programa Manhattan Connection, onde era invariavelmente chamado de fariseu. Qualificação injusta. Os fariseus eram fundamentalistas judeus que tomavam a lei mosaica ao pé da letra. Blinder é mais fiel a Barack Hussein Obama do que a quaisquer tradições judaicas. Sua devoção a essa criatura dos infernos continuou intacta depois que o presidente americano humilhou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e entregou metade do Oriente Médio aos mais ferozes inimigos de Israel. Também não me parece justo acusá-la de mendacidade consciente. Ao contrário, quando ele impede seus leitores de saber alguma coisa, é porque ele também não sabe nada a respeito e se sente sinceramente ofendido em que alguém saiba. Então, quer dizer, o Clinton ignorar essas coisas, então, quer dizer, ele não estudou nada a biografia do Clinton. Ele faz o que todo correspondente brasileiro faz em Nova York, né? Ele acorda 3 horas da tarde, tal, espreguiça, lê um pouquinho do New York Times, recorta umas coisas e manda para o Brasil e pronto, esse é o serviço. A fonte de informações desses caras é a New York Times e CNN, e não passa daí. Não lê um livro, não investiga, não quer saber. E quando você diz uma coisa óbvia, arqui-sabido, você vê esse episódio da China, ficou nacionalmente conhecido em China Gate. Quer dizer, como é que o cara é correspondente e não sabe do China Gate? Fala, não sabe, não quer saber. E ele ri da cara de quem sabe. Parece um menino que ia lá em Petrópolis, que era amigo dos Pedro. Ele dizia assim, eu sou burro com muito orgulho. Então é isso aí, sabe? Né? Blinder, no Brasil pode ser Blinder, mas de fato no inglês é blinder, quer dizer, tampar os olhos mesmo e não enxergar merda nenhuma. Agora, sabe por que ele faz isso? Não é só porque ele é ignorante. É porque, como diz o Cláudio Moura, o brasileiro não lê o que está escrito. Ele lê o que ele imagina que o autor secretamente quis dizer. Então, ele leu isso aqui e já disse, tá vendo? Né? Pior. Já entende assim e já explica tudo em termos de interesse partidário que estaria por trás do que o sujeito está escrevendo. Para que ele trabalha. Né? Então, isso é a leitura no Brasil. Então, lendo por esse critério, o Caio Blinder vai dizer, o Olavo está querendo dizer que o Clinton é comunista. E como isso é inverossímil, então deve ser besteira. Então, primeiro, ninguém falou que o Clinton o que é ser comunista, né? Quer dizer, você não pode transferir para o campo das crenças subjetivas um problema que não tem nada a ver com a ideologia pessoal do sujeito, mas tem a ver com os comprometimentos políticos dele.
Pouco importa saber se tal ou qual político é comunista ou não é comunista. Interessa saber quais grupos ele está ligado, quais interesses ele objetivamente propugna, quais ele objetivamente defende. Então, é óbvio que ele defendeu os interesses da China e não dos Estados Unidos. E também é óbvio que ele fez isso após ter recebido muito dinheiro da China. Tá certo? O mundo está cheio disso. Né? O próprio Caio Blinda não é comunista. Quanto ao resto, não sei. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Então, também eu queria chamar a atenção de vocês para um artigo que saiu no World Net Daily, assinado pelo Scott Lively. Scott Lively é um dos autores do livro Pink Swastika, Swastika Rosa, a respeito do homossexualismo na liderança nazista, mostrando que praticamente todos eles eram gays. Então, esses dias saiu um artigo do Scott Lively remetendo a um outro artigo assinado por Johan Hari, um colunista do London Independent, colunista gay e gaysista do London Independent, dizendo o seguinte: a dura verdade é que os homens gays estiveram no centro de todo movimento fascista maior, incluindo o Terceiro Reich. Com exceção de Jean-Marie Le Pen, todos os líderes fascistas mais importantes na Europa nos últimos 30 anos, todos foram gays. E ele até diz que tem alguma coisa errada com a gente. Por que a gente produz tanto fascismo? Então, é um caso para estudar. Mas o fato é que você vê que os procedimentos fascistas são usados por essa gente sem cinismo atroz, ainda diz que os fascistas são os outros. Quer dizer, eles usam um processo fascista para tentar calar a boca do Carlos Ramalhete e dizem que ele é o fascista. Quer dizer, essa é característica de inversão. Ele está fazendo uma coisa, mas ele está provando os seus atos que é exatamente o contrário. Então, aliás, esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje, o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Bato. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de título. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me falam outra coisa. Porém, perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo um artigo, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site, www.olavodecasaro.org, e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar 1000 vezes mais equipado. Quando você lê esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero, assim, que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do... eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, você sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando o Marx, e que ele tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam o Marx, nós é que vamos fazer o marxismo brasileiro. E daí, como na União Soviética tinha matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que você diz deturparam o Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim, que toda essa violência é uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele. Olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. Está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. E você tem que mostrar isso para o cara, em público, e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito. Nada. Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez
E sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência. Tem alunos meus que já fizeram, funcionou pra caramba. Tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo, não, aí vem um cara que lê os livros, vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, como tudo charlatão. Eles não têm segurança interior, não têm fundamento interior. São os caras loucos. E como tá, são covardes. Você vai burro, eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar em você e vai acabar com você. Faça objeção educada e você está lascado, meu. Você tem que entrar com esse de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não, 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 não. Você tem que demonstrar por A mais B que os pretos são charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não sei aquele debate com o João Pedro Stedler, que não era um professor universitário, era um líder de massa no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, ai, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico com vergonha por ele, porra. Hã? Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em 1000 para discutir com um. Quando foi um negócio meu quartinho de Moraes, eu digo, será que quartinho de Moraes não é homem suficiente para me enfrentar? Não, não é. Ele precisa de 5.000 para ajudar ele, meu Deus do céu. Hã? Para formar uma bola nesse esculhão, tem que formar 5.000. Não tem bola, porra. E eles são fortes só porque eles se ajuntam. É sempre assim. Agora, pode vir 1.000, pode vir 5.000, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas inibe, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes. Quer dizer, é a covardia, a omissão e a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras. Não deixe isso acontecer, não deixe esse cara levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio de deturpar o Marx, se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. E depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rausing é um deles, que saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram, Richard Nancelino, o grande romancista, né? Ué, então quer dizer, será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para vocês, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa. E a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Na Indonésia, no Vietnã. Ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? Que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? Né? Também, eles dizem, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho. Né? Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo, que é uma paródia ridícula. Onde é assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Quer dizer, por que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquilo que é cometido para tirar vantagem política não é? Você tem que começar a pensar recursos que você tem, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, já que eles não têm consciência própria, então você já vai ter a consciência deles. Falou, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. Você vê, a pessoa, por exemplo, ela tem medo de ser mencionada nesse programa. Tanto que, você vê, discutir comigo, discute comigo, vamos falar de mal de mim lá longe. Que nem esse o Duguin. Duguin levou uma surra monumental no debate, saiu nem de 4, ele saiu se arrastando que nem cobra, porra.
Ele não tinha mais o que falar. Né? Daí o que fez? Foi lá na USP fazer fofoca. Daí ele disse uma frase, que esse Olavo de Carvalho, ele não pertence ao Dasein brasileiro. Daí todo mundo ouviu. A frase não faz nenhum sentido. Hã? O Dasein é a condição do ser humano, segundo Heidegger. E a condição do ser humano significa estar jogado num planeta sem saber o que está fazendo aí. Ele diz, mas essa é exatamente a minha condição no Brasil. Eu fui jogado lá. Eu já falei 1000 vezes, eu sou um pobre espermatozoide português que foi jogado. Né? O transoceânico foi para lá. Então, isso é exatamente o Dasein. Né? Quer dizer, qualquer sujeito que tenha nascido no Brasil faz parte do Dasein brasileiro. Quem não faz é o seu. Como eles não sabem o que é Dasein, né? E ele diz, se ele diz que o Olavo não faz parte, é porque deve ter coisa boa. Então, agora, esse bosta desse Dugin vai lá, fala mal de mim pelas costas. Por que não aproveitou para falar o que tinha que falar durante o debate? Porque não tinha mais nada o que falar. Porque ele é um cara que leu muito, ele é muito erudito. Mas é erudição totalmente desconjuntada e ele faz conexões que são puramente analógicas, simbólicas, achando que são coisas factuais reais. A mistura de René Guénon com Karl Marx só pode dar nisso, porra. É curioso, esse pessoal é tão burro. E lá pelas tantas, na conferência dele na USP, ele citou o Alain de Benoist. Alain de Benoist é o líder da direita mais extremista que tem na França. Né? É direita extremista, evolucionista, racista, declaradamente racista. Certo? Acha mesmo que esses inferiores têm que ser liquidados. Ele vai lá, cita o Alain de Benoist como ninguém sabe o que é. Ora, porra! Agora, na cabeça do Dugin, né, é as misturas. Tem Alain de Benoist com Karl Marx, com René Guénon, né, com aqueles nacionalistas russos, tradicionalistas russos, com Solovyov. Ele faz um samba do russo doido, tá entendendo? E como é contra os Estados Unidos, o pessoal aceita. Qualquer merda que seja contra os Estados Unidos, eles aceitam. Né? Uma coisa curiosa nesses comentaristas analfabetos, tipo o Kyle Blinder, né, é o seguinte. Eles interpretam toda a política americana como se todo governante americano, todo político, todo senador, todo deputado, são agentes do imperialismo americano. Todos eles, então, agem sempre em função do interesse nacional americano. Essa é a linha de interpretação que os caras adotam. Ou seja, para isso é preciso você tampar um século de história. Né? Por exemplo, alguém aqui até me lembrou as análises que o Murray Rothbard fez sobre o Império Rockefeller. E mostra por A mais B, fala, não, essa aí é uma elite globalista, socialista, Fabiano, que cresceu ajudando a União Soviética, porra, e não seu próprio país. Então, o que você tem aqui é uma elite fabiana firmemente decidida a implantar o socialismo no mundo, não pelos meios soviéticos, não aquele socialismo de estrita observância, um socialismo meia-bomba, um socialismo moderado. Essa é a política deles. E eles usam os comunistas usam. Isso é que é a elite americana. Então, se você acha que tudo que eles estão fazendo é para o interesse nacional americano, você não está entendendo nada do que eles estão fazendo. Mas o estereótipo do imperialismo americano tem que valer. Sim, existe imperialismo, sim. Só que não tem nada a ver com o americano e não é para beneficiar a nação americana, para beneficiar grupos globalistas que hoje estão fazendo tudo o que pode para quebrar a soberania dos Estados Unidos, como fazem o possível para quebrar a soberania dos outros estados. Então, curioso, até no meio marxista, até o Antônio Negri entendeu isso, porra. Mas você vai ler os livros do Antônio Negri, é muito difícil, porra. Então, e eu acho que o Antônio Negri é o cara mais inteligente que tem na esquerda. A mente disforme completamente, mas alguma coisa da realidade ele vê. Então, quando ele lançou o livro Império, o livro dele, Império, soltava uma teoria do Império que eu tinha apresentado 5 anos antes no Jardim das Aflições. Não que ele tenha me plagiado, ele não leu o Jardim das Aflições, mas o cérebro do mais inteligente dos marxistas funciona com algum atraso em relação ao meu. Então, ele soltou a mesma teoria, ele disse, descobri. Né? Então, olha, esse negócio de você soltar a mesma teoria com atraso já me aconteceu e foi até pior. Isso na teoria da conversão. Quando eu inventei a teoria do conhecimento por presença, eu achei que eu era um gênio,
E depois eu descobri que a mesma teoria tinha sido publicada por um filósofo árabe no século XI. Né? Então, é um VC maior que o do Antônio Neves. Só que eu confesso que ele não. Então, peraí, tem alguém na linha. Alô? Alô? Diga. Oi, professor. É Marcos de Belém. O senhor está me ouvindo? Marcos de Belém, tudo bem? Tudo bom? Eu estou ligando pelo Skype. Acho que a minha conexão aqui é melhor. Mas não liga pelo Skype nunca. Isso aí não dá certo. Deus está Ah, dando certo por coincidência, por sorte. tá certo. Que bom, né? Professor, falando no Clinton, né? Mas tá vendo? O volume sobe e baixa, sobe e baixa. Eu entendo metade das suas palavras, outra metade não. O senhor está me ouvindo melhor? Melhor. Falando no Clinton, né, é bom lembrar que ele teve uma participação no lance da Farc, né, quando ele ordenou aquela Operação Colômbia. O senhor mesmo comentou isso em programas. Sim, o plano Colômbia do Bill Clinton foi feito para beneficiar a Farc. O plano é o seguinte: nós damos ajuda ao governo da Colômbia, ajuda militar, financeira e técnica ao governo da Colômbia para combater o narcotráfico, desde que não toque nas organizações políticas. Ou seja, não toque na Farc. O que aconteceu? Destruiu todos os cartéis e entregou para a Farc o monopólio do narcotráfico na Colômbia. Vai dizer que o Clinton fez isso de burro? É claro que não. Você vê, isso não quer dizer que o Clinton é comunista. Porra, para de pensar como um jumento, porra. Ser comunista ou não ser comunista é uma questão inteiramente subjetiva e que não pesa. Você não pode dizer que o Lula é comunista. Não, ele não é comunista. Ele está dentro de um esquema de poder comunista. A crença subjetiva do idiota lá interessa, porra. Tá? Crença subjetiva importa. Você sabe a crença subjetiva de Aristóteles. No que Aristóteles acreditava, no que Leibniz acreditava. Mas o que o Lula acredita? Ora, porra. O homem medíocre não age segundo suas crenças. Ele age segundo a posição que ele ocupa no esquema, porra. O Clinton a mesma coisa e o Lula a mesma coisa, porra. Para essa elite globalista americana, a ascensão da esquerda na América Latina era importante. Senão eles não ajudariam. Exatamente. Me parece que o Clinton segue as diretrizes do Clube de Bilderberg, né? Mas sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Com certeza. Assim como o Fernando Henrique Cardoso. Aliás, até saíram perdendo com isso, que a Hillary queria ser candidata da outra vez, o Bilderberg decidiu, não, é o Barack Obama. 2 dias depois, a Hillary baixou a cabeça e renunciou à candidatura. Tá vendo o que dá? Depois vai subir na vida puxando o saco, pô, puxa o saco cai em cima de você, pô. Para o Brasil, o elemento do Clube de Bilderberg é o Fernando Henrique Cardoso, que abriu o caminho para o PT, né? Sem sombra de dúvida, é o homem do Bilderberg no Brasil. Como essa gente que é interessante. No programa do Partido Democrata, eles tinham tirado a palavra Deus. E também tiraram a menção a Jerusalém como capital de Israel, porque eles não querem desagradar os palestinos. Bom, daí deu um bafafá, todo mundo começou a jogar tomate. No dia seguinte aconteceu. Deus voltou e Jerusalém voltou. O Fernando Henrique a mesma coisa. Numa das candidaturas dele a governador, entrevistaram na televisão, perguntaram, só acredita em Deus? Ele falou, não, perdeu a eleição. Na eleição seguinte, ele tinha transformado um crente, já estava de joelhos, né, confessando, comungando, Nossa Senhora, Virgem Maria. É assim, política é assim, como é que você acredita nessa gente, porra? O Fernando Henrique, ele nos últimos anos, antes da eleição do Lula, de 98 a 2002, ele provocou uma situação de tumulto econômico, de desgaste no plano real. Isso abriu o caminho para que a população já não suportasse mais a presença do PSDB no governo e votasse no PT como escolha. Mas ele já dizia antes do Lula, você sabe que essa cadeira é sua. Isso. Ele recusou apoio ao próprio candidato deles. É sério, o que ele está fazendo? Está trabalhando para o Lula. Por quê? Porque o Bilderberg mandou trabalhar para o Lula. Agora nós queremos o Lula. Porque o Lula faz o seguinte negócio com o Banco Mundial. A gente segue a sua política econômica, restaura a economia do país e vamos dizer que é mérito nosso e não do Banco Mundial. Tá certo? Então, e por outro lado, nós instituímos a política de controle socialista de tudo mais, que não interfere diretamente na economia, e o Banco Mundial está satisfeito. É esse o negócio. Esses elementos do Clube de Bilderberg, eles são sempre usados para abrir caminho para a etapa seguinte, né, do plano deles. Né? Interessante. Sem sombra de dúvida. Eu quero deixar aqui a longuíssimo prazo. Isso, certo? Fabiano. Conservando, vamos dizer, um mínimo de liberdades democráticas formais, meramente formais,
que no comunismo não existe. Essa é a diferença. Isso. Tá? Eu quero, para finalizar, professor, eu quero deixar aqui a dica de um artigo excelente do Edward Griffin, né, que foi publicado no site da Freedom Force International. E esse artigo se encontra traduzido para o português numa série de 4 partes, né? E o nome do artigo é O Futuro Está Chamando. O futuro está chamando por Edward Griffin, G-R-I-F-F-I-N. Tudo que esse Griffin escreve é importante. Ele é um dos grandes repórteres aqui dos Estados Unidos. Descobre coisas do Arco da Velha. Recomendo também que você leia o livro dele sobre a ONU, The Fearful Master, O Senhor Terrível. Esse artigo ele está publicado traduzido em português, né, numa série de 4 artigos. Você localiza ele no Google. Ele começa falando sobre o abismo entre individualismo e coletivismo, né? Ele fala também sobre o jogo de poder entre os socialistas fabianos e os leninistas, a ação do CFR nos bastidores do poder nos Estados Unidos, desde o Coronel House, e também fala sobre ações dos inimigos internos que têm chegado ao poder nos Estados Unidos, que não é de hoje. O Obama não é um primeiro. Olha, se bem que a contraposição de individualismo e coletivismo não é como os liberais costumam apresentar e não é como o seu Duguinha apresentou. Ele segue o mesmo conceito, ainda que com o rótulo oposto, com um signo oposto. Ele é a favor do coletivismo. Os liberais a favor do individualismo. Acontece o seguinte: historicamente, o individualismo, que foi introduzido como ideologia na Revolução Francesa, ele culmina necessariamente no coletivismo, porque você não tem mais as ligações culturais, religiosas e morais orgânicas que coerem a sociedade. Você espalha os indivíduos, então daí aquilo vira um caos, e o único jeito é você instituir agora um coletivismo desde cima. Então há um jogo dialético dessas duas coisas. Tá certo? E, por exemplo, atualmente você não tem um individualismo extremo na moral sexual, cada um pode fazer o que quiser, não é assim? Então tem o total individualismo. Resultado, vem os controles governamentais em lugar da moral que já existe na sociedade. Que é a moral que ninguém instituiu, que foi se desenvolvendo sozinha, por experiência. Então, por exemplo, vamos chamar de moral orgânica. A palavra não é muito certa, mas é a moral natural da sociedade. Você corrói a moral, cria um individualismo onde cada um só está pensando no seu direito ao prazer, e em seguida, para defender esse direito ao prazer, se instituem novos controles, agora governamentais, controles mecânicos, tá certo? E tá aí o coletivismo. Então, individualismo e coletivismo não são termos opostos, são termos complementares dialeticamente. Isso é importante entender. Então, quando o liberal faz apologia do individualismo, às vezes ele não sabe o que está falando, não estudou o assunto suficientemente. Eu sugiro os livros do historiador francês chamado Xavier Martin. Xavier Martin escreveu vários livros sobre a ideologia da Revolução Francesa, e essa conexão de individualismo e coletivismo, que ele não expressa exatamente com esse termo, fica ali claríssima. Então, toda a ideologia da Revolução Francesa era baseada na noção do indivíduo humano entendido como organismo independente. Quer dizer, cada organismo tem uma vida própria por si mesmo. Tá certo? Ou seja, ele não tem conexões culturais, ele não tem uma herança, né, moral, aliás, nem biológica, ele é uma totalidade em si. E daí, como é que você faz para organizar uma sociedade constituída de individualidades absolutas autônomas? Só pelo regulamento estatal. Então, aí vem o coletivismo. Então, preste atenção. Individualismo não é um valor que possa ser defendido. É um elemento puramente ideológico, que culmina na sua ideologia complementar, o coletivismo. Então, olha, nesse negócio, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma. Por exemplo, a pessoa fala, por que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas viagens, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600, e os outros como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. Né? Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura, subcultura marxista é imensa, é imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então, isso quer dizer,
dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Masa, né? E o autor era flagrantemente anticomunista, e eu lia aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E esse me parecia o supra-sumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc, e li até mais disso do que tinha lido o marxista. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia, né? Eles se comem uns aos outros. Aquilo é uma suruba intelectual permanente, tá entendendo? É troca de casais intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu, esses marxistas são intelectualmente uns ricos, eles não são nada. É que é nada, né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm, pegamos o Hobsbawm, né? Agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, tá? Um cara da escola tradicionalista, supondo o Tito Burkhardt, né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Komarasamy, e o padre Gutierrez, homem da teologia da libertação no Peru. Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago, né? Todo defeito em trapo, porra. Como humilhação. Né? Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da USP, você pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100. Né? Eu discuto com os 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só sabem, só conforme o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética, né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outras, que é pura KGB, porra, né? Então, editorialmente, não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem nisso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita, e os principais eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Robert Crutton, nada. Os principais, eles eram, porque eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo de horizonte de consciência da esquerda libertária na prática. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, ele se metia a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder, né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmo são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até mesmo superior que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas às outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, a juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão. Você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo, ela não é apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituir tudo, e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, só fácil, ele não esperou nem para envelhecer para ficar gaga. Ele já veio de bercinho. Aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão.
Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, ó, todos esses piquetes são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola. Primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu me idiotizei a mim mesmo. Eu, lendo, então, George Lucas, né? Theodor Adorno, né? o Louis Althusser, o Rei de Debrecen, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado. E o livro do Ortega y Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso, né? Então, você imagina, por exemplo, o economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Né? Você sabe o que eles fizeram com o Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que a gente faz? Daí foram lá, maquiando o comunismo, né? E hoje em dia, todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. Tudo até país comunista tem iniciativa privada hoje. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando der errado, nós dizemos que é capitalismo. E quando der certo, nós dizemos que é socialismo. Exatamente o que eles fazem. O que é o julgamento do mensalão? Então, assim, que eles vão botar na cadeia 2 ou 3 idiotas, tá entendendo? E a coisa vai continuar intacta. Eles podem montar outro mensalão amanhã. Amanhã. Tem tudo para isso. Tá certo? Outra coisa, se o Lula não está lá, o julgamento é uma palhaçada. Então, pessoal, o ministro Joaquim Barbosa, o ministro não sei o quê, fez um voto. Quer dizer, o gente simplesmente faz um voto normal, medíocre, e no Brasil você já vira herói. Quer dizer que o nível baixou tanto. Olha, você não matou nem roubou, pronto, já está beatificado. As pessoas não dizem isso. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, e, no entanto, estou aqui trabalhando. É grande mérito. Né? Você, então, precisa ser aceso, olha, os dois ali, porra. Né? Ó, quer dizer, essa mesquinharia brasileira é uma coisa assim, sim, todo mundo só quer pensar numa coisinha pequenininha, né? E pega aqueles méritos infames, abaixo de medíocre, e beatifica, porra. Coisa no Brasil, né, o Chico Buarque de Holanda não é um grande escritor, né? Porra! Né? O Martim de Moraes não é filósofo. Escreveu uma porra de um livrinho sobre Epicuro que é uma verdadeira merda. Né? O Mota Peçanha, que é um coitado, um cérebro em decomposição. Você tem capaz de tomar 2 mais 2, não era filósofo. Leiam lá meu livro Jardim das Aflições, porque eu estou até com dó do Mota Peçanha. Falou, não vou falar mal dele, porque ele está tão fraco. Ele está tão. De fato, logo depois ele morreu, porra. Estava né? Fraco até fisicamente. Olha aqui, essa semana, o Ricardo Setti, que é um dos raros sobreviventes do tempo que no Brasil havia jornalismo, tem o Ricardo Setti, tem uns 3 ou 4, né, que ainda honram a camiseta da profissão. E publicou lá um artigo sobre esse livro, Fuga do Campo 14, que mostra a miséria sem fim, o sofrimento indescritível dos campos de concentração, né, na área asiática ocupada pelo comunismo. Você tem que ler essas coisas, gente, para saber quem são eles. Daí um aluno meu aqui, Eduardo Leão, comentou, agora eu entendo por que não dá para divergir educadamente dessas pessoas. Porque a maldade dessas pessoas é ilimitada. A maldade, a malícia, a mendicidade é ilimitada. Eu não estou brincando, gente. Então, será que você pode fazer acordo com ele? Fala, pô, mas isso aí isso não é uma interpretação que eu estou fazendo. Isso está dito no livro, Marquês.
Acordos não existem para ser descumpridos. Acordos internacionais, isso aí é tradicional, porra. A União Soviética jamais cumpriu acordo nenhum quando não lhe interessava. E isso não é que é um desvio, isso é obrigatório, porque é para quebrar a legalidade burguesa. Esse negócio de direitos humanos, né? Eles usam e abusam disso aí, mas é só para descumprir os direitos humanos, meu Deus do céu. Quando eles falam de discriminação, eles só estão contra a discriminação quando não são eles que estão discriminando, porra. O que eles querem é ter a posse da máquina de discriminação. Quando eles falam em preconceito, eles querem ter na mão a máquina de gerar preconceito e eles fazem isso como ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, esquerdista, não dá para acreditar em nada. Não há diálogo educado, só existe denúncia. Né? Tem que denunciar a vigarice, porra. E tem que devolver a eles a mesma moeda. Não basta só denunciar, tem que fazer ocupação de espaço, tirar os caras e botar gente confiável lá dentro. Não precisa ser cara direitista ou conservador, basta não ser ladrão, não ser vigarista, não ser mentiroso, porra. Eu estou falando do Ricardo Sete. O Ricardo Sete nunca foi um homem da direita, nem mesmo da esquerda. Eu não sei, olha, convivi com o Ricardo Sete, eu não sei qual é a posição política dele, eu sei que ele é um jornalista de verdade. Assim como o Rolf Kuhn, o Rolf é da direita ou da esquerda? Eu falo, não sei. Às vezes ele parece da direita, às vezes ele parece da esquerda, mas o que ele diz é confiável. É isso que interessa, porra. Bom, eu acho que o nosso tempo acabou. Tá certo? Então, não esqueçam de assinar e divulgar a petição em favor do professor Carlos Ramalheta. O link está lá no meu Facebook. Dê uma olhada lá. Por favor, assine, tá? E não deixem de dar uma olhada na nota latina dessa semana. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.